seguir em frente com as nossas meditações, né, os nossos estudos, ainda pensando sobre fé. E hoje nós veremos a seguinte pergunta, bem como resposta, que diz assim: a fé pode ser aumentada e fortalecida? Resposta: sim. A fé pode ser aumentada e fortalecida pelo Espírito por intermédio da palavra, dos sacramentos e da oração. Quando nós pensamos, irmãos, acerca da fé, e nós temos refletido bastante sobre isto, uma das coisas que nós precisamos e devemos entender é que a nossa fé ela não é necessariamente igual no que diz respeito aos graus da fé. A fé há o que nós podemos chamar de gradação na fé. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que existem alguns que têm uma fé fraca e outros que têm uma fé forte, mas todos possuem fé. Todos possuem fé em Cristo, todos possuem fé na palavra, nas promessas do Senhor, mas há o que nós podemos chamar, sim, de uma fé mais fraca e outros com a fé mais forte. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vemos isto acontecendo, por exemplo, na igreja de Roma. Não os romanistas, não os papistas, não estou falando da igreja católica, estou falando da igreja de Roma, para a qual o apóstolo Paulo escreveu a sua epístola aos romanos. E quando você olha para Romanos capítulo 14 até o capítulo 15, verso 7, você vai encontrar o apóstolo Paulo aplicando verdades importantes relacionadas à vida cristã, ao modo em que um crente deveria lidar com o outro, sobre questões relacionadas à comida, o que pode e o que não pode ser feito. E é interessante que as aplicações do próprio apóstolo Paulo vai dizer muito acerca da fé daqueles que eram membros da igreja de Roma. Em Romanos capítulo 14, por exemplo, a teologia dos fracos, lá naquele texto, por exemplo, não lhes permitia ingerir alimentos considerados por eles como inaceitáveis. Então, muitos daqueles crentes, salvos por Cristo, salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, considerava que determinados alimentos não deveriam ser ingeridos. E eles tinham dificuldade com isso. Sua fé, então, ou a fé daquelas pessoas, só se tornariam mais fortes quando eles entendessem que Deus permite, na sua palavra, muitas coisas, como, por exemplo, desfrutar do alimento que os mais fortes desfrutavam, e também quando eles compreenderem o que, de fato, Deus requer deles à luz da sua própria palavra. Então, há questões relacionadas à fé, que envolve a fraqueza da fé de alguns na compreensão das verdades expostas na própria Escritura Sagrada. Isso em questões relacionadas ao alimento e outras práticas também daqueles dias, mas em outros contextos nós podemos entender que há cristãos que têm dificuldade, por exemplo, em acreditar nas promessas divinas feitas para eles mesmos ou promessas divinas feitas para nós. E então muitos de nós lidamos de modo distinto com essas verdades declaradas na Escritura Sagrada. Alguns abraçam com a fé muito mais vigorosa e outros ainda com muita dificuldade de se apegar de fato a essas verdades. Então nós percebemos que essa é uma realidade na Escritura, nós percebemos que trata-se de uma realidade na nossa própria caminhada, na nossa própria vida. Mas a fé, ela é fundamental, irmãos, em todo momento da nossa vida. E a fé, ela funciona como uma antítese a algumas coisas na nossa vida. Ela vai contrastar, ela vai de encontro a muitas coisas na nossa própria vida. A fé, por exemplo, ela funciona como uma antítese da ansiedade. É bem diferente, de fato, da ansiedade. É contrária, é um oposto à ansiedade. Quando nós olhamos, por exemplo, para o que nos diz a Escritura em Mateus capítulo 6, versos 30 a 31, nós encontramos as seguintes palavras lá escritas. Mateus capítulo 6, versos 30
até o verso de número 31. Diz assim a palavra: Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Então, está aqui o próprio Senhor fazendo uma exortação àqueles que são do seu povo quanto à questão da ansiedade. O que nos leva a ficarmos ansiosos é justamente a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança no Senhor. Então, a fé funciona como uma antítese da própria ansiedade. A fé também funciona como uma antítese aqui do temor que pode entrar no coração dos homens e que pode também entrar no nosso próprio coração. Vocês certamente se recordam da ocasião em que os discípulos do Senhor Jesus Cristo estavam então num barco e uma grande tempestade os alcança. E eles ficaram grandemente amedrontados naquela ocasião, com muito medo. E então o Senhor Jesus Cristo se dirige a eles com as seguintes palavras em Marcos capítulo 4, verso de número 40. Marcos capítulo 4, verso 40, a Escritura diz assim: Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Então veja que a fé ela vai fazer uma antítese com a questão do temor. Eles deveriam, de fato, naquela ocasião, estar confiantes no próprio Senhor, não desesperados como eles acabaram ficando naquele momento. A fé também é algo que vai ser uma grande antítese também com relação à questão da dúvida. A fé, ela envolve confiança, a fé, ela envolve certeza e é também uma antítese à própria questão da dúvida. Quando nós olhamos para a Escritura, por exemplo, em Mateus 21, verso de número 21, a palavra nos diz o seguinte: Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Então, a dúvida é algo que não pode estar envolvido com a fé quando nós estamos caminhando neste mundo. Então, a fé, ela envolve sempre este aspecto positivo de confiar no Senhor e então seguir em frente com Ele. Contudo, quando nós pensamos acerca disto, nós, lamentavelmente, na nossa caminhada e quando refletimos sobre nós mesmos, nós entendemos que temos fé, e existem muitos que têm fé neste mundo, mas ainda assim enfrentam esse trio nesta vida. Sobre que trio estou falando? Ansiedade, temor e dúvida. Nós, muitas vezes, somos alcançados por esse trio que nos perturba frequentemente na nossa caminhada. E o que é que isso vai revelar? As dificuldades, então, que nós temos na nossa vida, de fé, mas que envolvem ansiedade, temor, dúvidas, não anulam a nossa fé de forma nenhuma, mas revela a fraqueza da nossa fé. Revela que a nossa fé ainda é muito fraca e que precisa, de fato, ser ainda muito amadurecida. Então, quando nós percebemos que a nossa fé é fraca ainda, não é? Que nós ainda temos muitas fraquezas em nossa própria vida, na nossa própria confiança no Senhor, isso deve nos conduzir a corrermos para solucionarmos isto. E isso revela, então, a nossa fraqueza revela que nós precisamos de assistência, que nós precisamos de ajuda. Deus não nos diz para nos esforçarmos
sem assistência, como se fosse possível caminharmos num progresso da nossa fé por nós mesmos, sem nos utilizarmos de meios eficazes, fundamentais, para que possamos aumentar e fortalecer a nossa própria fé. Não é algo que vai acontecer, não é algo que vai acontecer sem a utilização de meios. O Senhor Deus, Ele mesmo providenciou meios para isso. E o Senhor Deus, Ele nos concede meios para alimentar a fé. E quais são esses meios? A palavra de Deus, a administração dos sacramentos e a oração. São meios para isto. Nós devemos entender que o conhecimento verdadeiro e preciso da própria Escritura Sagrada, quando acompanhado da ação que vem do Espírito Santo, vai fortalecer a nossa fé. O nos debruçarmos na palavra do Senhor, o nos debruçarmos nas promessas reveladas na sua própria palavra. Irmãos, quanto mais nós compreendermos as promessas de Deus na palavra e seus propósitos graciosos para conosco, revelados na palavra, propósitos esses revelados para conosco em Cristo, mais seguros nós nos sentiremos na nossa fé. Mais seguros nos sentimos na fé. Por essa razão é importante de fato a palavra e, como nos disse Calvino, a fé necessita da palavra não menos que o fruto da raiz viva da árvore. A fé necessita da palavra não menos que o fruto precisa da raiz viva de uma árvore. Então a fé, ela precisa de fato estar apegado à própria Escritura Sagrada. E nós devemos entender isto. E isso, então, o refletir sobre isto, o nos debruçarmos na palavra, o nos apegarmos às promessas do Senhor, devem de fato fortalecer a nossa vida. Quando a Escritura nos diz, como nós lemos em João capítulo 17, na oração sacerdotal de Cristo, onde nos revela que Cristo é alguém que deseja estar conosco, que quer que nós estejamos com Ele, deve ser algo que deve ser encorajador para nós, por exemplo. Que o Senhor, Ele quer estar com o seu povo, como a sua própria palavra nos assegura, não é? Quando nós olhamos para João capítulo 17, verso de número 24. O que é que diz João? João 17, verso de número 24. Diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Cristo, então, deseja estar com o seu povo. Saber disso, irmãos, deve nos fazer mais interessados e mais desejosos e mais preparados para estar com Cristo. Porque é isto que Ele deseja. E certamente o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo se cumprirá. Isso, de fato, nós que fomos salvos e unidos a Ele estamos, experimentaremos. E então, a pensar sobre isto e este desejo de Cristo, que revela o seu amor por nós, deve expulsar o medo. O amor vai expulsar o medo. E saber que somos amados por Cristo, expulsará o temor do nosso próprio coração. Porque a palavra de Deus nos revela isso. Daí a grande necessidade, como repetidamente falo em outras ocasiões, devemos nos apegar à Escritura Sagrada. Não podemos deixar esse livro de lado sem nos debruçarmos diariamente sobre ele, com a leitura séria, com a meditação séria em oração, para que possamos então encharcar os nossos corações da palavra e das promessas do nosso próprio Senhor. Está aí então um meio para aumentar a sua fé fraca e fortalecer a sua fé. Mas além disto, irmãos, nós temos outro meio, que está ligado à própria palavra, que é a própria pregação da palavra. O pastor, irmãos, é alguém que é chamado pelo próprio Senhor para demonstrar as grandes
verdades de Deus ao povo cada dia do Senhor. Isso através da Escritura Sagrada, através da pregação do Evangelho. Toda manhã e noite, então, nós somos convocados pelo Senhor. A igreja, então, é chamada pelo próprio Senhor para adorar a Deus e ouvir a sua própria voz. E nós, como porta-vozes de Deus, na proclamação da palavra, devemos, então, anunciar as grandes verdades do Senhor, como encontradas na sua própria Escritura. E assim, irmãos, o povo de Deus é fortalecido pela pregação da palavra, quando ouvem essa pregação da palavra com fé. Nós somos chamados a crer nas verdades de Deus como proferidas, quando ditas e pregadas com fidelidade, obviamente. Mas você é chamado a abraçar essas verdades com prontidão, com fé, com amor, com sinceridade, com disposição de viver segundo elas. Então nós somos ativos em ouvir e devemos então lançar a nossa confiança em toda a palavra de Deus que nos é proclamada com fidelidade. Deus, irmãos, designou a pregação da palavra como este meio para não somente nos santificar na nossa caminhada, mas também como meio para fortalecer o seu próprio povo. Por essa razão, no culto público, nós devemos ler a palavra, nós devemos pregar a palavra, nós devemos cantar a palavra, nós devemos orar a própria palavra do Senhor. O culto, ele precisa ser encharcado pela Escritura Sagrada do início ao fim, para que o povo de Deus seja fortalecido através deste meio, ou deste principal meio de graça, que é a pregação da Escritura Sagrada. Mas, lamentavelmente, é o que não acontece em muitos contextos. Você vai em muitos contextos onde você não encontra quase nada de leitura da Escritura e você quase não encontra uma pregação da palavra. São palavras poucas, motivacionais apenas, e então 20, 15 minutos de um tempo que é dedicado ali à pregação. Eu já vi isso em vários contextos. Eu fui chamado a pregar numa igreja, aí eu tinha um tema, aí o pastor disse assim, pregar em 20 minutos? Meu irmão, 20 minutos dá não. Dá para pregar em 20 minutos. Eu vou expor o texto, eu não faço ideia de quanto tempo eu vou pregar. Eu vou expor o texto. Acho que foi 1h10 de sermão no dia que eu preguei. Como assim? Então vejam que acabam colocando a pregação como algo muito secundário. É 50 minutos de música, o tempo inteiro, repetindo o mesmo refrão, martelando na cabeça da pessoa. Você sai maluco, não consegue esquecer aquele refrão, o tempo inteiro repetindo aquele mantra. Cansativo demais, aí vem a apresentação, não sei o que lá, falando de tal, isso, aquilo, outro, vira e mexe. Aí no final, eita, agora sobrou só isso aqui para a pregação agora. E fica difícil. Salvo engano, foi Augusto Nicodemos, foi pregar numa igreja, tinha um tempinho de nada sobrando para ele, ele se levantou, aí parece que leu o texto, orou, sentou e pronto. Fazer o quê? Tem como eu pregar? Pregar o quê? Vocês não deram tempo para a pregação. Aí muitas igrejas, lamentavelmente, não dedicam o tempo devido à pregação. Por essa razão, há tantas pessoas enfraquecendo na fé, cada vez mais minguando, não é? Fracas, de fato, na sua própria vida, porque não há a pregação, ou não tem a pregação como central, não é? No culto. Pastores que não se importam com isso. E então a igreja vai morrendo. Então, a crise da segurança que atinge tantos membros do povo de Deus é rejeitada, mas justamente a palavra que pode, então, curar o crente na sua fé que está sendo cada vez mais diminuída. É através da verdade de Deus proclamada. É, portanto, indispensável e você deve, então, amar poder ouvir a pregação da palavra, até mesmo quando ela é proclamada por homens falhos que não conseguem expor essa verdade com tanta clareza, muitas vezes, de um modo tão eficaz, mas que de alguma forma procuram ser fiéis na pregação da palavra. Nós devemos nos deleitar em ouvir as verdades do próprio Senhor, que fala conosco
no culto público através da proclamação do seu evangelho. Se você quer ter a sua fé aumentada e fortalecida. Além, irmãos, da pregação da palavra, que é fundamental para mim e para você, os sacramentos também são meios para isso. Quando falamos sobre sacramentos, estamos falando sobre o batismo, bem como sobre a ceia do Senhor. São como que a palavra de Cristo visível aos nossos olhos. A palavra nos sacramentos passa pelos nossos sentidos, não somente quando nós olhamos, mas o tato, quando nós pegamos o cálice do vinho, o pão, e o paladar. Veja que todos os sentidos estão envolvidos, né? Nessa ocasião, na ceia de modo muito mais especial. Então, a palavra nos sacramentos passa pelos nossos sentidos até alcançar o nosso coração, a nossa mente e a nossa própria alma. E são uma exposição clara do Evangelho de Cristo e da graça do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra, irmãos, nos sacramentos é realmente fundamental e Deus ordenou os sacramentos para nos fortalecer a fé. Os sacramentos contêm promessas, de acordo com o puritano, que são fundamentos firmes em que a alma fiel, ao utilizar a palavra e os sacramentos, se tornará sábia para a salvação, será confirmada na fé, fortalecida na graça, será revigorada com alegria e consolo e aperfeiçoada para a alegria eterna. Então vejam que este meio é de fato algo que nos abençoa abundantemente na nossa própria caminhada, né? E é algo muito especial que nunca, jamais pode ser dispensado por nós. É o meio de graça que, de fato, fortalece o crente. Fortalece o crente abatido. Por essa razão, muitas vezes, ao celebrar a ceia, eu digo, você que está abatido muitas vezes. Fraco, precisa, de fato, se aproximar da mesa do Senhor para ser fortalecido pelo próprio Senhor no sacramento. É algo importante, irmãos. Então, quando nós nos aproximamos do culto a Deus, quando nos aproximamos do próprio Senhor para desfrutar da palavra pregada, bem como anunciada nos próprios sacramentos, nós devemos nos aproximar desta ocasião de culto público com fé diligente. Com fé diligente, com reverência, com temor, como diz Hebreus capítulo 12, verso de número 28, porque o nosso Deus é um Deus que é fogo consumidor. E então, aqueles que se aproximam assim são abençoados, mas os que não se aproximam com fé diligente, não se aproximam com reverência e temor, são cristãos debilitados, que se recusam a abrir a boca para serem alimentados por Deus. Mas nós desejamos ser alimentados por Deus. Então chegaremos com a nossa fé, mesmo pequena, mas o objeto da nossa fé é Cristo, a sua palavra, as suas promessas, e isso é especial. Não é fé na fé, não é fé no vácuo, é fé nisto. Até a menor fé, pequena, é abençoada e fortalecida neste processo, mas precisamos de fé para nos apegarmos às verdades do Senhor, e estes meios então nos fortalecerão. E um último meio, irmão, é a oração. A oração é meio para fortalecimento da fé. Falar com Deus, irmãos, de fato, inclusive, requer fé. Como Hebreus capítulo 11, verso 6 vai nos dizer. Falar com Deus em oração requer fé de mim e de ti. Mas nós, infelizmente, temos muita dificuldade na vida de oração. Parece que nada na vida é tão difícil quanto a vida de oração. E eu não estou falando sobre levantar e orar, só agradecer a Deus ali pelo alimento, depois orar e agradecer a Deus pelo almoço e depois orar e... Não, isso o pagão, o camarada da igreja ali, que vai só em dias de Páscoa e Natal na igreja dele, ele faz isso também.
Isso não é uma vida de oração, necessariamente. Devemos orar por isto. Mas uma vida de oração contínua é quando nós dedicamos, de fato, tempo à oração e à comunhão com o Senhor. E se tem alguém, irmãos, que deve saber que essa é uma fraqueza nossa, que nós não temos uma vida de oração, é o próprio diabo. O diabo sabe disso muito bem. Ele sabe que é difícil e sabe que é uma fraqueza nossa. E ele fará tudo possível para nos atrapalhar nesse dever e graça. Não tem tempo para oração. Ele vai fazer tudo possível para que nós, de fato, não tenhamos comunhão com Deus. Mas devemos travar uma batalha. Assim como devemos travar uma batalha contra a carne, assim como devemos travar uma batalha contra o mundo, devemos também travar uma batalha contra o próprio Satanás. Então, nos dedicarmos à vida de oração. Nós não encontramos regras explícitas na Escritura a respeito de quantas vezes devemos orar ou o tempo que nós devemos dedicar à oração. Mas nós somos chamados sim. Nós devemos orar sem cessar, como diz a Escritura em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 17. Somos chamados a orar sem cessar. Somos chamados a orar em todo o tempo, como nós lemos no texto, logo no início da nossa reunião de oração, em Efésios capítulo 6, verso de número 18. E somos também chamados, em muitos momentos, a orar de forma repentina, com base na necessidade e ocasião. Há ocasiões que são, de fato, necessárias, que roguemos ali, naquela ocasião, ao nosso próprio Senhor. Nós devemos, de fato, irmãos, ter o Espírito sempre pronto para orarmos a Deus na nossa própria vida cristã. Isto é vida cristã. Há alguns exemplos de pessoas, né, ou de orações que são dedicadas à oração a Deus, ou tempos que são dedicados a Deus em períodos específicos. Nós podemos olhar, por exemplo, o texto de Mateus capítulo 6, verso 6, onde vai ser nos apresentado como se deve orar, e então a palavra nos diz em Mateus 6, 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Daniel, nos seus dias, em dias em que havia um decreto e uma oposição àqueles que oravam ou que se devotavam às suas próprias divindades, ele, naquela ocasião, mesmo em dias difíceis, ele não deixava de ter períodos específicos de oração. Mesmo em dias difíceis, não havia desculpa, ele não deixava de ter a sua vida de comunhão com o Senhor. Nos diz a Escritura em Daniel, capítulo 6, verso de número 10. Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa. E em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Um homem que vivia uma vida de oração, uma vida de comunhão com o nosso Senhor. Nós somos ordenados a orar e somos motivados, irmãos, a orar. E como Jesus, então, nos motiva a orar? Como nós lemos no texto de Mateus, capítulo 6, verso 6. Aquele que te vê em secreto te recompensará. Recompensas, então, vêm sobre o povo do Senhor. Em Mateus capítulo 6, verso 6, ele, o Senhor, promete aos seus discípulos que o Pai deles os recompensaria pelo que fizessem em segredo, isto é, quando eles orassem ao próprio Senhor. E várias vezes, irmãos, neste capítulo aparece o termo recompensar. De um Deus que recompensa o seu povo, que com fé ora a Ele, ao Deus que recompensa o seu povo, que tem esta comunhão toda especial com Ele.
Mas será, irmãos, que nós cremos de verdade na promessa de Deus que nos recompensa por nossas orações, embora não mereçamos? Será que de fato nós cremos nesta verdade? Será que nós confiamos nestas declarações do próprio Senhor como encontradas na própria Escritura Sagrada? E o que pode, irmãos, evidenciar para você se de fato você crê nessas promessas ou não, é a sua vida de oração. Se acreditássemos nas promessas do Senhor e nos sujeitássemos às ordenanças dele e reconhecêssemos a nossa necessidade de nos sujeitarmos a Cristo e de vivermos então na dependência dele, certamente nós passaríamos muito mais tempo orando. Irmãos, se tem uma coisa que nós não temos, é essa vida tão diligente de oração. E nós não recebemos muitas coisas porque também nós não pedimos. Como diz a Escritura em Tiago capítulo 4, verso 2, nada temos porque, de fato, nada não porque não pedimos. Nos diz Tiago capítulo 4, verso 2, ele vai tratar acerca disso. E nós não pedimos por nos faltar fé. Falta, de fato, fé em nós. Por essa razão, nós não clamamos ao nosso Senhor como nós deveríamos clamar. Como diz Mateus capítulo 21, verso 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. A fé, irmãos, então representa para nós a mão que implora a Deus. E ela então está envolvida nesta nossa vida de oração, de pessoas que na dependência de Deus imploram a Deus com fé. E a fé então deve estar envolvida nisto. Como já vimos em outras ocasiões e leremos mais uma vez, Hebreus capítulo 11, verso 6, nos diz assim a palavra. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E veja, irmãos, Cristo foi um homem de fé por excelência. Ele nos é o maior exemplo disso. Ele foi alguém que certamente se agarrou a esse conceito de fé em sua vida de oração, apegando-se às promessas do Senhor, crendo nas palavras do Senhor e confiando no seu Deus, no seu próprio Pai. Ele orou a Deus e foi recompensado. Ele foi alguém que orou com fé. Cristo nos é um exemplo e um padrão perfeito também numa vida de oração e numa vida de dependência de Deus em oração. Se Cristo orou, irmãos, quem somos nós para não orarmos? Se Cristo se deleitou nas promessas do Senhor, na sua palavra, quem somos nós para não nos deleitarmos? Precisamos, irmãos, abraçar a palavra de Deus lida, a palavra de Deus pregada, a palavra de Deus nos sacramentos e a vida de oração para que possamos aumentar a nossa fé e para que possamos ter a nossa fé fortalecida. Então concluímos mais uma vez voltando à pergunta: a fé pode ser aumentada e fortalecida? Resposta: sim. A fé pode ser aumentada e fortalecida pelo Espírito por intermédio da palavra, dos sacramentos e da oração. Amém. Então nós concluímos o nosso estudo. Irmãos,